Nós mostramos aqui na semana passada imagens fortes. Um homem foi abordado por policiais. Não foi uma abordagem a um bandido que foi pego em flagrante, de um assassino. Você está vendo aí. Lá do alto de uma janela, alguém mostrou como tudo aconteceu. Foi a um homem, gente, que estacionou numa vaga para idosos, em frente a um banco, 7h30 da manhã. Ele estava com a filha, de 6 anos, no carro. A ideia era descer rapidinho, fazer um saque no caixa eletrônico para pagar a consulta, que a menina estava doente. Esse homem tentou explicar a situação para os policiais, mas não resolveu. Antes que ele pudesse justificar, foi jogado no chão, como você vê aqui, rendido com um mata-leão e algemado. Tudo isso na frente da menina, uma criança de 6 anos, que fica desesperada ao ver o pai passar por tudo isso. A defesa dos policiais militares é que eles teriam alegado uma abordagem padrão. Deixa eu entrar com a Thaís Travensoli nessa história. Abordagem padrão? Será, Thaís? Exatamente, Emanuel. Esse homem que aparece nas imagens é o Laelso, né? Ele que conversou com a nossa equipe e questiona a prática, o atendimento que foi feito pelos policiais militares. Para ele, existiu sim excesso, não precisava disso, não precisava, por exemplo, daquele mata-leão que é possível a gente ver nessas imagens. Lembrando que na semana passada nós conversamos com a Tenente Anne, no 13º Batalhão da Polícia Militar, e ela também disse que é um atendimento padrão da Polícia Militar, que está tudo dentro da recomendação realmente da Polícia Militar e que foi necessário por parte desses PMs agir dessa maneira para poder conter o Laelso, que ele agiu com desobediência e por isso foi encaminhado para assinar um termo circunstanciado. Nós conversamos também com o advogado desses policiais militares, o Dr. Cláudio Daledoni, que também mantém essa mesma linha de que os policiais agiram corretamente. Vamos ouvir. Ela inicia como uma ocorrência de um veículo com 241 autuações, com 39 mil reais de multa, um veículo já com medidas restritivas judiciais lançadas a ele, estacionado no lugar de idoso e com uma criança ali. Quem foi dando maior potência e maior gravidade à abordagem foi o abordado, na medida em que, quando teve a chave do veículo, o documento do veículo colocado na viatura, invadiu a viatura e se valeu de pegar esses pertences dentro da viatura. Não atendeu a abordagem de parada, a voz de parada e resistiu a tudo isso e teve que ser contido. Ele será, com absoluta certeza, processado pelas acusações incriminatórias aos policiais que apenas e tão somente cumpriram com o seu dever. O que o Laelso disse para a nossa equipe, conversando inclusive ao vivo aqui no Balanço Geral. Ele diz o seguinte, que sabia que estava estacionando numa vaga para idoso, mas naquela placa tinha a informação a partir de 9 horas da manhã, se não me engano. E esse horário acabou deixando ele confuso, então ele entendeu que poderia parar naquela vaga de idoso. E justificou que foi aquela ida rapidinha no banco, porque o consultório médico em que ele levaria a filha no bairro Cabral aceitaria apenas dinheiro, por isso que ele foi fazer o saque. Ele disse que viu sim a viatura da Polícia Militar estacionada na esquina e que, inclusive, por ver a viatura, acreditou que era um ambiente seguro para deixar a filha na cadeirinha e que deixou a filha na cadeirinha porque ela estava sem a máscara, por isso que não levou a filha junto. Essa é a versão do Laelso. Para ele existiu sim excesso, inclusive ele já pegou um advogado que está acompanhando ele, é um dos homens que aparece nas imagens ali registrando com o celular, já está acompanhando o caso junto com o Laelso. Ele deve entrar com algum tipo de ação para cobrar uma indenização do Estado, porque eles acreditam sim que existiu excessos por parte da Polícia Militar. Emanuel. Thaís e doutora Márcia, eu vi quando o Jasson estava aqui e vocês estavam aqui trazendo essa história. E as opiniões, pessoas que eu ouvi na rua, pessoas que depois vieram falar comigo, as opiniões se dividiram muito. Alguns falando, olha, realmente foi algo exagerado por parte da polícia. Outros falando, bom, se ele não queria essa reação da polícia, ele não devia estar lá com tantas multas e tudo mais. Para você que está com o Balanço Geral, vamos ver como foi o passo a passo dessa história. Vamos recontar, né? O homem, primeiro, é retirado do carro à força. Primeiro passo foi esse. Vamos ver.
disso, ele é jogado no chão e rendido com um mata-leão. Perceba que a criança, a filha dele, de 6 anos, grita apavorada dentro do carro. Veja. Me ajuda! Minha filha! Já no chão, o Laelso ainda pede socorro e implora para que os policiais parem, sempre preocupado com a filha. Por favor! Minha filha! Minha filha! Para com isso! Por favor, para com isso! Eu não sou vagabundo! Depois de tudo isso, ele ainda é algemado e levado para a viatura. E a filha dele continua desesperada no colo do vigilante que atirou do carro. Veja. Doutora Márcia, Thaís, que está junto com a gente. Vamos discutir um pouquinho essa questão. Acho que em casa as pessoas podem estar divididas. Primeiro, doutora Márcia, tendo em vista toda a informação, porque a gente primeiro teve o Laelso falando, depois a polícia. Qual é a conclusão, doutora, como policial, que a senhora tira dessa história toda? Quando se vê as imagens, nós vemos as imagens depois de um certo momento. Nós não sabemos o que deu origem a isso. Por isso que eu sou uma daquelas fãs da Bodycam, ou seja, daquela câmera que os policiais têm no peito, que aí nós teríamos toda a dinâmica desde o começo, né? As pessoas, mesmo não tendo antecedentes, podem ser perigosas. A situação de rua é sempre complicada, então a gente não tem o que aconteceu desde o começo. E é claro, a gente daqui para frente, né? Ou seja, quando diz, o problema era uma multa de trânsito e tal, dali para frente você vê que existe o uso e emprego de força. Então, seria necessário para que a gente pudesse dar uma opinião abalizada e correta, a gente saber desde o começo. A gente tem ali informações pelos policiais no sentido de que ele teria pego os documentos e a chave no veículo e retornado ao veículo sem autorização. Mas o que mais aconteceu? Antes disso, que seria pudesse... seria importante exatamente trazer. O que mais aconteceu? Ouvimos algumas informações, né, contraditórias, mas seria necessária essa apuração com clareza para que não cometesse injustiça nem para um lado, nem para o outro. Thaís, justamente isso que a doutora Márcia está falando. O começo disso, a gente tem informação ou o começo ele está meio nebuloso, Thaís Travensoli? Tá meio nebuloso ainda, Emanuel. E foi exatamente isso que a Tenente Anne comentou no 13º Batalhão, que não é possível tirar qualquer tipo de conclusão sem saber o que aconteceu antes desse vídeo. Então a gente tem esse vídeo do momento ali em que os policiais começam perto do carro e até entram no veículo e os gritos da menina também. Claro, tem os relatos das pessoas na região, na agência bancária, também de vizinhos que são a favor do Laelso, também dizendo que houve excessos por parte da Polícia Militar, mas a gente não sabe o que aconteceu antes disso. A tenente contou pra gente no 13º Batalhão que ele é um homem alto e que estava bastante nervoso e no momento em que ele vai pegar a documentação também, a chave do veículo, isso dá a entender que seria uma fuga. E até pelo tamanho dele, o policial teve que agir dessa maneira, saltando para poder dar o mata-leão. Essa é a justificativa, que foi necessário realmente, até para de repente evitar uma fuga. No entanto, o Laelso dá outra versão. Ele disse que não precisava disso, que estava a todo momento conversando com os policiais e o que ele queria. Ele assume que estava realmente na vaga, que estava errado, sabe também que tem multas e que isso poderia acontecer, mas ele disse que só queria tirar a criança, que não existia essa necessidade. E no momento que ele está caído, gritando, é porque realmente a menina estava gritando. E dá para ouvir no vídeo ela realmente gritando, pai, pai, para com isso. Então ele disse que ele ficou nervoso com a situação envolvendo a filha e que não precisava disso, Emanuel. Muito obrigado, Thaís. Doutora Márcia, a gente vai continuar vendo as repercussões desse caso por aqui.